Se você acha que nós só usamos verbo mais ing quando estamos falando de verbo to be, como por exemplo nessa frase, I am working. I am working. Eu estou trabalhando. Esse vídeo é para você, porque há várias outras maneiras de usar verbo mais ing em inglês. E é muito usado todas essas formas no dia a dia e pouco ensinado e falado aí nas aulas de inglês. Então já fica até o final desse vídeo para você aprender como usar verbo mais ing no dia a dia. Eu sou a Priscila e toda semana eu trago aulas e dicas para ajudar você a alcançar a sua fluência em inglês. Então vamos lá para a nossa primeira forma de usar verbo mais ing. A primeira forma é a mais conhecida, né? Como eu falei no início do vídeo, quando usamos o verbo to be. Se você ainda não sabe como conjugar, como usar o verbo to be, né? Como formar frases no gerúndio em inglês, eu tenho uma aula completa aí de como conjugar e usar o verbo to be no presente e no passado. Vou deixar aqui na descrição. Verbo to be é muito usado e você precisa dominar esse verbo. Então veja o exemplo. I am working now. I am working now. Eu estou trabalhando agora. Então o que é o gerúndio? É aquelas ações que estão acontecendo no momento. Então eu estou usando aqui, como você pode ver em vermelho, o verbo to be. Em seguida, estou usando o verbo work. Então esse segundo verbo, né, após o verbo to be, eu preciso conjugar com ing, como você vê aqui no exemplo. Outro exemplo é She is taking a shower. She is taking a shower. Ela está tomando banho. I was playing soccer yesterday. I was playing soccer yesterday. Eu estava jogando futebol ontem. E aproveitando também, quando estamos falando de futuro, usando o auxiliar do futuro will, mais o verbo to be, né? O be aqui. Esse be é o verbo to be, né? Para quem não conhece, ele não está conjugado. O próximo verbo precisa também estar conjugado com ing. Veja o exemplo. I'll be working tomorrow. I'll be working tomorrow. Eu vou estar trabalhando amanhã. Então, eu tenho o will aqui representando o futuro, o verbo to be, o be e um outro verbo. Então, esse outro verbo após o verbo to be, eu preciso conjugá-lo com ing, igual aqui no exemplo. They will be traveling. They will be traveling. Eles ou elas vão estar viajando. I'll be sleeping at midnight. I'll be sleeping at midnight. Eu vou estar dormindo à meia-noite. A segunda forma de usar ing são quando usamos preposições. Toda vez que você estiver usando uma preposição e em seguida usar um verbo, esse verbo precisa ser conjugado com ing. Aqui eu coloquei algumas preposições, né, que são elas: at, on, in, about, after, before, with, for e muitas outras também. Veja o exemplo. You should wash your hands before eating. You should wash your hands before eating. Você deveria lavar suas mãos antes de comer. Então, before, preposição e em seguida o verbo conjugado com ing. Thanks for coming. Thanks for coming. Obrigado por vir. He's famous for singing in Brazil. He's famous for singing in Brazil. Ele é famoso por cantar no Brasil. Aqui também podemos acrescentar os phrasal verbs, já que muitos são formados por um verbo e uma preposição. Então, se você não conhece um phrasal verbo, é muito importante estudar porque eles são muito usados, né? Então, aqui nós temos o phrasal verbo give up, que significa desistir. Então, temos o verbo give mais preposição. Então, veja no exemplo. She decided to give up smoking. She decided to give up
smoking. Ela decidiu desistir de fumar. Então, give up, phrasal verbo, em seguida um outro verbo conjugado com ing. I feel like eating pizza tonight. I feel like eating pizza tonight. Eu estou a fim de comer pizza hoje à noite. Esse phrasal verbo, feel like, ele não está formado com uma preposição, mas ele é um phrasal verbo. Então, não importa se o phrasal verbo tem uma preposição, igual o exemplo de cima, ou não, se ele é phrasal verbo, em o segundo verbo, você precisa conjugá-lo com ing. Então, aqui, feel like, próximo verbo, verbo it, conjugado com ing. He keeps on talking during the movie. He keeps on talking during the movie. Ele continuou conversando durante o filme. A próxima é quando usamos os famosos verbos partners. Esses verbos são usados quando você utiliza dois verbos em sequência. Esse tema é importante também aprender. Se você quer que eu faça um vídeo só com eles, deixa aqui nos comentários. Então, veja o exemplo. Então, aqui, ó, they enjoy playing soccer. They enjoy playing soccer. Eles gostam de jogar futebol. Então, aqui eu tenho o verbo enjoy. Esse verbo enjoy, ele é um verbo partners. Então, o segundo verbo após ele precisa estar conjugado com ing. É uma regrinha. Então, toda vez que eu uso o verbo enjoy, né, ou qualquer outro verbo partners, o próximo verbo, né, ele precisa estar conjugado com ing. Outro exemplo é do you mind opening the door? Do you mind opening the door? Você se importa de abrir a porta? Então, o verbo mind, aqui, ele é um verbo partners. Então, o segundo verbo precisa estar conjugado com ing. Stop talking, please. Stop talking, please. Pare de conversar, por favor. A próxima forma é quando vamos usar os adjetivos para descrever alguma coisa. Veja, this city is amazing. This city is amazing. Essa cidade é maravilhosa. Aqui, nesse caso, eu estou descrevendo a cidade. Então, o adjetivo, ele precisa ser conjugado com ing também. Nós temos o adjetivo amazed, que é com ed, e temos o adjetivo amazing com ing. Então, ing se usa quando você vai descrever alguma coisa. Outro exemplo, that was a boring movie. That was a boring movie. Esse foi um filme chato. We had an exciting trip. We had an exciting trip. Tivemos uma viagem emocionante. Se esse vídeo te ajudou, deixa aquele like. Eu estou com vagas abertas para aulas comigo, individual, e também eu tenho um curso gratuito de inglês. Todas as informações estão aqui na descrição. Espero você na próxima aula. Bye!